Cara, bora pra mais um vídeo, tá? E qual vídeo vai ser? Eu quero abordar, já fazia um tempo que eu queria abordar esse assunto, tá? Mas eu tava sem tempo, né? Tava sem... Tava sem motivação, tá? E é sobre o Zanki no Terror, né? É um anime muito bom, tá? Um anime que retrata uma individualidade humana muito forte. Além de retratar, né? Tem todo um respaldo de coisas que poderiam acontecer, ou não sei, de jovens, né? Ao 12 e outro, sim, eles colocam em números, né? Tipo, toda essa o que é um nome, né? Então, diante do nome, a gente tem isso, né? Tipo, colocar, são jovens que eles passam por uma série de avaliações, etc, né? Pegando a parte menos dramática, né? Passam por uma série de processos psíquicos e desenvolvem certos tipos de qualidades, características, né? Fica mais interessante. Desenvolve certos tipos de características. Tem até uma jovem, né? Que eu não vou dizer que não se apaixona, ele não se apaixona de fato, né? Tipo, ele fica meio que ajudando ela, né? Ajudando ela e vai nesse desenvolvimento todo, chegando a certos tipos de conclusões, né? Tipo, eles bolam determinados tipos de enigmas pro detetive ou pra qualquer que seja a polícia, e se desvendar a tempo eles conseguem desligar lá as coisas, né? As bombas, né? E o que eu olho hoje em dia, cara, diante desse anime, é esses processos, né? Tipo, a gente passa muito por processos parecidos com esse, tá? A gente, tipo assim, como assim processos parecidos com esse? Tipo, processo na escola, no trabalho, etc. E eu vejo essa nossa geração não tão forte. Tipo assim, a gente pega essas características do anime, mas não é totalmente igual, mas tem uma referência muito boa pra isso, né? E são sujeitos carismáticos, etc, né, que bolam lá todo esse conjunto de coisas, enigmas, pega a filosofia, termos disso, enfim, tipo, uma infinidade de matérias ali pro detetive que já tá cansado tentando desvendar e dar os avisos e etc, e fica nesse jogo todo, tá? Mas por que abordar esse anime aqui? Porque eu vejo que a nossa, como eu já tava conversando, a nossa geração ela tá cansada, né? Tipo, a gente vem desse know-how todo de questões de trabalho, questão de carreira, questão de faculdade, etc, 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 etc. E o que mais toca, né? Cara, tipo, beleza, a gente vai seguir aqui, mas o que vai resultar isso aqui? Não tem um plano, digamos, inédito, ou um plano de falar assim, cara, beleza, a gente tá com isso aí, só que tem o seguinte, como que vamos fazer, tipo, desse negócio aqui algo mais lá na frente? E sobra tudo pra gente, né? E o mais interessante desse anime é que depois que eles passam por determinados tipos de processos, eu vou até... Tô olhando aqui o... Vamos ver aqui se eu acho outro. Eu tô procurando aqui na real, né? Tem um cara fazendo uma crítica, mano. Bizarro, Crowd. Tem um cara fazendo crítica. Crítica ao anime. Tá bom. Eu não vou fazer crítica não, tô de boa. E essa música é qual? Crowd? Qual é essa música aqui? Vamos ver aqui. Calma.
Ah, boa música, tá? Temos Crawl World. Boa, cara. Quem quiser procurar aí, coloca que Norterra Crawl World. Cara, e o mais interessante... É legal, tá? Esse quem quiser procurar aí, cara, que procure, tá? Não vou colocar. Mas tem muitas, assim, não é cortinas de fumaça, mas reality moves, vamos chamar assim. O que é reality move? É um movimento na realidade que, dado determinadas características, vai se concretizar se não houver um movimento contra, digamos assim, tá? Chay, por que tu tá abordando? Cara, eu acho bem importante, tá? Abordar esses tipos de temas, porque a gente vive hoje, tipo, eu já passei, vou aumentar aqui um pouco. A gente vive hoje em uma sociedade muito complexa, tá? Quem fala que é fácil ou algo do tipo, quem fala que é fácil, algo do tipo, não entende de fato, tipo, o que tá acontecendo, né, digamos assim. Porque a gente tem todas essas esquemáticas e fica aí, mano, fica devaneio e eu fico pensando também, né, de fato. Pô, a gente tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso lá, papá. Mas como isso se comporta, né? E assistindo o anime, né? Cara, que preguiça, mano. Que preguiça de falar. Mas assistindo o anime Zack no Terror, a gente consegue ter uns panoramas melhorzinhos, tá? E o que é mais interessante? Tipo, a gente tem lá a esquemática toda, etc, 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 etc. Mano, tô muito cansado. Mas a gente tem lá a esquemática toda do anime, que retrata isso, aquilo, não sei o que lá, tipo, e beleza, né? Tá bom. Mas o que dá pra gente fazer com isso, né? Porque passar só essa forma literária de cinema, de TV, de internet, não vai resolver nossos problemas, tá? Não vai resolver nossos problemas pra... Não vai resolver nossos problemas, cara. Entendeu? E quando tu vai pra essa obra, né? Essa obra aborda com muita veemência esses assuntos, né? Tipo, o que aconteceria, o que acontece com sujeitos que ficam, digamos, com essa sobrecarga escolar, sobrecarga do trabalho, sobrecarga da vida, né? Então quando a gente olha isso tudo, né, tipo, beleza, o anime retrata, tem dois personagens que tem o foco todo, e eles ficam com uma guria lá no, digamos, de infância, etc, né, que passa por isso tudo, e é interessante porque a própria mulher que fica com ele, né, a guria, ela acaba reiniciando esse conflito todo. E fazendo prova de até características especiais, podemos dizer assim, ou personalidades, né? Que tipo, há determinado tipo de personalidades que são de uma determinada forma, digamos assim, tá? E é muito interessante, porque a gente consegue fazer
esse estudo, né? Por exemplo, a gente tem um determinado tipo de pessoa e essa determinada tipo de pessoa vai seguir determinada conduta, porque é assim que normalmente acontece. Então, digamos lá que tem a guria que representa o número, digamos, 20. Ela representa o 20, etc. Né? E através de toda a constância da vida dela, ela acaba por chegar no mesmo grau, ou no mesmo nível, no mesmo dialeto, né? Ou da mesma conduta, da mesma percepção, enfim, dos outros que estão lá. E ela acaba por ficar lá, né? Então, isso trabalha muito a individualidade. Vamos trabalhar a individualidade feminina, porque é algo difícil, né? Quando a gente olha pra alguns animes, tipo, eu digo, Tokyo Ghoul tem a Rise, Izanka no Terror tem a Otaguri, enfim, tipo, tem essas características. Pega Hellsing, por exemplo. Hellsing tem a dona, né? Que até no final ela libera sangue pro Alucard. Então, a gente tem todas essas características femininas e que sobem muito, né? Tem essas características femininas que acabam por subir ou mostrar como realmente são, né? E a gente fica, por exemplo, vou falar agora, a gente fica à mercê dessas características, ou dá pra fazer alguma coisa? Né? Então no anime é retratado isso. Por que eu só falo desse anime? Enfim, vambora. No anime ele é retratado isso, porque digamos, dois jovens, né, que saem desse experimento de laboratório, eles usam... Eles não ficam com raiva, não é raiva o sentimento deles, né? O sentimento que eles tentam transparecer é mais algo como... Não é fidelidade. Tem fidelidade. Fidelidade, tanto... Fidelidade, congruência. Vamos deixar fidelidade, congruência e outros aspectos. Só que assim, é uma interferência direta a conjuntos sociais e conjuntos que não representam os ideais dos jovens, digamos assim, né? Então, quando eu olho para hoje em dia e a gente chega nesse estilo, né, quando a gente chega nesse estilo de conduta, nesse estilo de força, nesse estilo de... Enfim, a gente tem uma gama de coisas para consertar ou viabilizar, ou o que seja. Porque não adianta fazer determinada coisa por fazer. Por exemplo, eu vou entrar nesse determinado tipo de trabalho, mas e aí? Aí que entra aquela, né? Beleza. Você entrou, fez tudo certinho, e saiu com o quê? Saiu com nada, digamos assim, né? E fica nessa, entendeu? O que é algo pacato e algo triste ao mesmo tempo. Por exemplo, no meu outro canal, no Stokist Indicate, eu fiz uma série de vídeos e atualizei e criei uma forma, né? O que eu acredito muito também, porque quando eu falo forma, eu quero dizer essa forma toda de econômica. Porque o que a gente está entendendo de economia hoje? Coloca todo o seu dinheiro lá no Bitcoin, vai florescer, milagres, etc. É o que se diz, né? Todavia, a gente passou por uma série de mudanças, né? E hoje eu começo a entender o mercado como, falando até do Luiz da Velha, né? Tipo, a gente passa por esse mercado, né? Ou vai ter um mercado de DAO ainda que tá me chamando a atenção. A gente tá no... Tem qual mês? A gente tá no mês 3... Não, mês 5.
mês 5 e o mercado americano subiu bastante, beleza. Só que ele se correlacionou, enfim, foi pra lá, foi pra cá, né? E assim, beleza, um sujeito, vamos pôr aqui em xeque o sujeito que ele aporta em várias empresas, né? E dentro dessas empresas tem um determinado tipo de indivíduo que faz determinado tipo de coisa. Enfim, a gente entra nessa correlação toda. Vou levantar aqui. Vou tocar esse MV, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui rolando. Nada. Ó. Tem bastante MV. Até isso aqui é bom. Nossa, quase a quantidade de views do meu canal como um todo. Então, cara, assim, eu não vejo assim uma solução normal ou uma solução mais tranquila a respeito vamos dizer, do anime, né? Porque traz esses conflitos e conflitos geracionais, conflitos de geração mesmo, né? Porque o começo é isso tudo. Então, a gente quando pensa nessa rebeldia do anime próprio, né? Tipo, os caras são rebeldes e retrata isso, aquilo, não sei o que. Beleza, é o que a tua visão, né? É o que você tem pra dizer, mas não é assim, não é bem assim. Quando a gente olha para esse anime com um pouco mais de olhar filosófico, percebe que são sujeitos que estão até perdidos. E para eles encontrarem um pouco dessa unidade, eles acabam fazendo vários e vários atos, cara, o que é muito interessante, chega a ser muito interessante. Porque se a gente joga isso pra realidade, fala, poxa, eu acho que se eu fazer isso, aquilo, eu vou conseguir poder, eu vou conseguir fama, eu vou conseguir status, amizades, etc, etc. Só que não é assim, né? Aí, tipo, tem o mais interessante é o encaixar dessa mulher, né? Tipo, encaixa bem pra caramba, encaixa bem a guria, né? Ela não participa muito ativamente, ela é mais a guria mais passiva. E o que é mais interessante, ela não é uma mulher perdida, digamos, essa guria mais passiva. Ela acaba sendo esse giro em torno emocional, de tipo... esse giro em torno emocional de que dá pra fazer algum tipo de coisa. Aí, tá? Fazer algum tipo de coisa. Aí, e o anime, o mais interessante é que eles não se apegam a esse não é outra palavra, a esse processo, né? Então, quando a gente fala de Zenkan-no-Terror, quer dizer algo muito mais profundo, algo que transcende tanto a guria quanto os próprios adolescentes envolvidos, né? E o que fica de fato? Cara, o que fica de fato é essas navegações, né? Tipo, essas navegações que a gente acaba fazendo no anime, né? E o que é mais engraçado é que tem gente que não assiste, né? Tipo, a pessoa já tem uma opinião concluída sobre determinado tipo de obra, etc, etc. E eles não estão em busca de dinheiro, né? Eles não estão em busca de dinheiro, porque como eu tinha falado, são ideais, movimentos, etc, 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 que acaba acoplando nisso tudo. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de papel, né? Desse movimento, desse contrato entre eu e outra pessoa. Então a gente vai entrar nesse conjunto, nesse contrato e tentar fazer um fechamento de etc, 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 etc. Toda vida é o que busca, né? Tipo, com dinheiro, com o máximo de dinheiro que você tem, até pra finalizar o vídeo, a gente não vai conseguir produzir a melhor obra do mundo, porque talvez os melhores produtores do mundo
já estejam ocupados fazendo algum outro tipo de coisa, sabe? E é isso, tá? Acho que é isso, tá bom de vídeo. 20 minutinhos, dá pra falar bem. E até o próximo, guys. Valeu!